Tem um estudo que diz que mais de 90% dos bilionários ao redor do mundo ficaram ricos através do mercado imobiliário. Só que esse mesmo estudo, ele mostra que esses bilionários, eles não necessariamente tinham o dinheiro para investir em imóveis. Eles utilizaram recursos de terceiros para viabilizar os seus empreendimentos. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. Como você pode utilizar de terceiros para crescer o seu patrimônio através de imóveis e principalmente ter no futuro um grande poder aquisitivo, né? Então você ter vários imóveis aí valorizados e principalmente tendo uma renda passiva, gerando muito dinheiro para você através desses imóveis, ok? Então vamos lá, vou te mostrar aqui como que funciona essa estratégia que a gente trabalha aqui no nosso escritório. Então vamos lá, qual a ideia aqui? É uma estratégia de médio prazo, onde o foco é aumento de patrimônio, autoquitação imobiliária e renda passiva. Então investimento em meia parcela para aquisição de imóveis e ter uma alta rentabilidade. Ok? Então, vamos lá. Isso aqui é uma estratégia de médio prazo, por quê? Porque ela é uma estratégia pensando em melhoria do futuro financeiro, né? Gerando patrimônio, gerando renda passiva. Como ela funciona? O investidor contrata uma cota de consórcio para alavancar o patrimônio, pagando meia parcela até a contemplação. Após a contemplação, o investidor adquire um imóvel e coloca em locação, gerando receita para pagamento das parcelas até o final. E olha como funciona o retorno financeiro nessa estratégia. O investidor, pós-contemplação, irá ter terceiros pagando as parcelas restantes do seu imóvel. No final das parcelas do consórcio, o investidor terá o seu imóvel quitado, gerando uma renda passiva. E claro, para isso funcionar, a gente tem alguns detalhes, algumas coisas que são importantes. Primeiramente, a característica dos grupos. São créditos imobiliários, obviamente, pagando meia parcela com reajuste anual pelo INCC e créditos a partir de 350 mil com prazo de 200 meses ou mais. A estratégia busca grupos com prazos mais longos que possuam modalidade de lance embutido, utilizando recursos da própria carta, ou seja, que você, o investidor, consiga contemplar o consórcio sem precisar fazer grandes aportes ou ter um valor para oferta de lance além do valor da própria carta. Logo isso vai ficar mais claro para vocês. E com mais de uma modalidade de lance. E aqui é importante, né? Tem que ter grupos com diferenciais, que é o que a gente coloca nos nossos investidores. E principalmente, a análise do saldo. O que é importante também? A gente está falando aqui a partir de 350 mil dentro dessa estratégia, não significa que em uma determinada região o valor do imóvel não seja mais barato e funcione essa estratégia. Porém, tem lugares que o valor do imóvel ele é altamente valorizado e também vai precisar de um crédito maior. Então, sempre tem que ser analisado o potencial aí de cada praça, o cenário de cada praça. Bom, em resumo, essa estratégia funciona o seguinte: o investidor vai fazer a adesão da cota, vai fazer os seus pagamentos em dia, isso é muito importante para conseguir ter esse retorno o mais rápido possível. Ao contemplar, ele vai comprar um imóvel que vai gerar o aluguel e ele vai ficar livre da parcela porque o inquilino vai pagar o restante do imóvel para ele e ele está livre para reinvestir, ou seja, ele pode repetir esse ciclo e repetindo esse ciclo por várias vezes, ele vai ter um grande número de imóveis aí gerando receita. Bom, mas vamos entender isso na prática, né? Então, será que isso funciona mesmo? Vamos calcular. Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui fiz uma simulação bem conservadora, tá? Bem conservadora mesmo, de um consórcio que o investidor ele começa lá na parcela 1 e na parcela 36, depois de 3 anos, ele tem a sua contemplação de um prazo total de 220 meses, ou seja, um prazo longo de pagamento, justamente para a parcela ficar baixa e automaticamente o aluguel pagar a parcela. Então vamos lá, olha só, como que ficaria aqui nesse cenário? Peguei aqui uma carta de 500 mil reais, porque em 500 mil reais, mesmo que sobre, que utilize o lance, ainda vai sobrar 350 mil dentro do valor que a gente mais ou menos busca, né, para essa estratégia. Então vamos lá, o primeiro mês, a meia parcela desse investimento de 500 mil é 1.397, o total aportado no ano 16.772, total investido 16.772. Aí ele no segundo ano tem uma valorização do crédito, a parcela também reajusta, só que o crédito ele reajusta em 40 mil reais, aproximadamente aqui um reajuste pensando em 8%, que é a média histórica do INCC. A parcela, ela reajusta pouca coisa, cento e poucos reais. Então, um bom reajuste no crédito, um pequeno reajuste na parcela. Bom, no total do segundo ano, esse investidor vai ter investido 34 mil reais.
Vamos para o terceiro ano, mais 8%, 583 mil. Ele tem um aporte de 1.630 de parcela, mesma coisa, né? Então o crédito sobe bem, a parcela sobe pouquinho. Parcela no ano 19.563 e o total aportado 54 mil, ou seja, até a contemplação em 36 meses, esse investidor vai ter investido 54 mil reais para um crédito de 583 ou um crédito um pouco menor que no lance, que eu vou mostrar o cenário. Então, olha só, se a contemplação acontecer no sorteio, a parcela cheia pós-contemplação vai ficar R$ 3.600, 583 mil de crédito e 184 parcelas restantes para pagamento. Se a contemplação acontecer no lance fixo, ou seja, descontando 30% da carta, a parcela ela vai ficar reduzida, porque esse lance vai baixar o saldo devedor dela, vai ficar 2.750, mas ela vai ter um crédito, ou esse investidor vai ter 420 mil reais, 182 parcelas a pagar. Bom, vamos agora transformar isso em imóveis. E qual que é o ponto principal? Aqui no sorteio, crédito de 583 com 200, aquisição de imóvel de mais 25%, 777 mil. Qual é o ponto importante aqui? Se você tem 583 mil, os estudos falam que esse poder de compra vai trazer para você, pelo menos, isso pensando baixo, mais 25% aí de valor em cima desse crédito de 583. Por quê? Porque se você comprar um imóvel, você tem poder de negociação e automaticamente você consegue fazer bons negócios e você consegue transformar os 583 em mais 25%, ou seja, você tem um poder de compra para comprar um imóvel bem mais valorizado que o 583. Em contrapartida, se você optar por construção, você consegue até mais que 25%. Então, depende da estratégia, mas 25% é o mínimo que você vai conseguir de valorização sobre o seu crédito por ter o poder de compra à vista após a sua contemplação. Bom, nesse quesito, o aluguel, se você tem um imóvel de 777 mil, o aluguel, pensando conservador a 0,5%, você tem aí um aluguel, uma renda de aluguel de 3.888. Já se você, com essa parcela automaticamente de 3.600, porque você teve a contemplação no sorteio. Ou seja, o teu saldo final, ele vai sobrar ainda um superávit de R$ 288. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que a parcela ela se paga. Ou seja, se você investiu 36 meses até a contemplação, a partir desse momento você não paga mais parcela porque o próprio aluguel vai quitar as parcelas para você. Então, é uma forma de você colocar o seu inquilino para quitar o seu imóvel. No final do plano, o que você tem? Um imóvel super valorizado e tem uma renda passiva te caindo todo mês. Ah, Luciano, mas vai ter correções na parcela? Sim, vai ter correções na parcela, mas também tem correção do GPM se você colocou esse imóvel em aluguel. Então, uma coisa vai compensar a outra. Ok? Vamos pensar na opção do lance, né? Conseguimos uma contemplação no lance e não no sorteio? Mesma coisa, 420 mil mais 25%, 560 mil. Então, um aluguel disso daria em torno aí de R$ 2.800, a parcela do consórcio R$ 2.750, superávit de R$ 51, ou seja, também a parcela se liquida, ou seja, você tem uma parcela do consórcio que o aluguel vai estar pagando e automaticamente você tem um inquilino pagando a sua parcela. Bom, ponto importante aqui que a gente está sendo bem conservador colocando esse investimento a 0,5. Porém, se você colocar esse imóvel em Airbnb, você consegue até 1,5 de rentabilidade, ou seja, um valor bem mais avançado. Se você investir em locais onde tem uma alta demanda, principalmente de rotatividade, por exemplo, praia, exemplo, Serra Gaúcha, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem também, bom, você consegue uma rentabilidade muito maior que o 0,5. Mas o 0,5 a gente está sendo bem conservador para mostrar essa estratégia para vocês. Bom, como a gente sempre diz, quem faz conta investe em consórcio e investe em consórcio imobiliário, porque imóveis não existe nenhuma opção onde você vai perder dinheiro, muito pelo contrário. Imóveis são um investimento que ao longo dos anos sempre se perdurou como a melhor linha de investimento para quem busca rentabilidade, valorização e principalmente uma renda passiva. Invista em imóveis.